Olá, meus bibliófilos queridos, amantes de livros, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Roberta Mello e esse é o Livros e Travessuras, e eu espero que todos vocês sejam inscritos no meu canal, porque senão castigos terríveis acontecerão com vocês. Aqui, hoje nós vamos fofocar um pouquinho, porque somos pessoas fofoqueiras, sobre o terceiro livro da saga dos Caras, da coleção dos Caras ali, escrita pelo Pedro Bandeira. Hoje nós vamos falar sobre o livro O Anjo da Morte. Esse, como eu disse pra vocês, é o terceiro livro dos Caras, e o Pedro Bandeira sempre dá ênfase a um dos personagens nesses livros, tá? Nesse aqui, o protagonista, o principal, vai ser o Kalu. Também quero deixar claro pra vocês o seguinte: a narrativa, ela não é linear. Então, ela vai pra frente, vai pra trás, ela adianta, depois ela atrasa pra costurar a história e deixar a história muito bem tranquilinha ali, tá? O livro começa, galera, com o Miguel recebendo um telefonema da Magri, e esse telefonema é no código dos Caras. Esse telefonema também termina com o K, aquela letra K que significa o que no código? Urgência. E o Miguel já fica preocupado, porque ele sabe que a Magri e o Kalu, na noite anterior, saíram para ir a uma peça de teatro. A peça de teatro que a Magri e o Kalu foram é o Rei Lear, do Shakespeare, que seria a estreia, né? Porque o protagonista da peça, o Solomon Friedman, era professor de teatro do Kalu. Sim, pessoas, o Kalu era um ator quando ele era mais novo, e era um ator muito bom, tá? Então, o Miguel já fica preocupado, né? O que aconteceu, pode ter acontecido alguma coisa durante essa estada dos dois lá no teatro. Corta, galera, vamos cortar para a noite anterior, Kalu e Magri lá no teatro assistindo a peça. Eles estavam sentados na primeira fileira. Porém, antes da peça começar, esqueci de falar esse detalhe, o Kalu, como, né, amigo do protagonista, foi ao camarim do Solomon Friedman, que era seu amigo, seu professor. Chegando lá, o Kalu vê que ele esconde um papel amarelo. Ele esconde do menino. O Kalu já fica desconfiado daquele fato ali. E aí, tudo bem, ele volta, fala com o professor, volta pra lá, pra primeira fileira. Eles estão na primeira fileira, um pouquinho antes da peça começar, é escutado um grito. E todo mundo, né, ali os espectadores achavam que aquilo ali fazia parte da peça, mas o Kalu sabia que não fazia. Por quê? Porque ele já tinha participado dos ensaios, então ele sabia que aquilo não fazia parte. Depois, né, desse grito, houve um outro grito de mulher dizendo: "Ah, ele está morto", ou ele morreu, não me lembro. E aí levantaram todos e perceberam que o protagonista da peça tinha sido assassinado. E aí a Magri liga para quem? Para o nosso queridíssimo detetive Andrade, que vai imediatamente para o teatro e começa a investigar. A primeira coisa que ele pede é que todas as pessoas voltem para os seus lugares, porque a partir dali ele vai conversar com todo mundo. Nisso, pessoas, que todos voltam para os seus lugares, percebe-se que o quê? Tinha um lugar vazio na plateia. E esse lugar vazio da plateia, quem estava do lado, né, dessa pessoa, falou, né, deu depoimento pro detetive que ele saiu durante a apresentação da peça. E as pessoas disseram também que essa pessoa, né, que era um velho, né, um senhor de idade, um idoso, ele tinha um sotaque meio diferenciado, um sotaque tipo meio alemão. E aí as pessoas deixam isso bem claro. O que o detetive Andrade também descobre é que o Friedman foi assassinado com um tiro na nuca. Porém, o tiro, ele não foi ouvido pela plateia, porque antes da plateia, né, antes da peça começar, tinha um rufar de tambores. E o tiro foi escondido ali pelo rufar dos tambores. Nesse momento, gente, vamos cortar para os caras já no dia seguinte,
se reunindo lá no esconderijo deles na escola elite. Tipo assim, um tempinho antes, meia hora, 40 minutos das aulas começarem, eles se reuniram, né, naquele esconderijo deles para poder ver ali o que eles achavam. O Kalu, muito preocupado, falou o seguinte, eu acho, né, não foi com essas palavras, tá? O Kalu achava que havia sido um crime político. Por quê? Porque o Solomon Friedman, ele era sueco. E ele tinha vindo para o Brasil há muito tempo atrás. E aí o Kalu acha que esse crime foi um crime político. E ele informa para os caras também que o que aconteceu? Que ele, durante aquela confusão ali, que o detetive Andrade pediu para as pessoas voltarem para seus lugares, ele correu lá no camarim e pegou o quê? Aquele pedaço de papel amarelo que tinha uma mensagem, só que era em alemão. Na tradução estava escrito: lembre-se, judeu porco, ninguém sobrevive ao meu inferno. Então o Kalu já acha que aquilo ali é sim um crime político. Para o Kalu, quem havia matado o professor sabia que ele tinha vindo para o Brasil em 1944 após conseguir fugir dos campos de concentração nazista, tá? Nós, leitores, nesse momento, ficamos indignados, porque aparece logo em seguida um velho, aquele que estava sentado lá, aquele idoso, andando pela rua super feliz e satisfeito, pensando que agora ele estava livre. E aí ele estava se dirigindo a uma organização, que era tipo assim, uma casa super grande, e nessa casa tinha uma placa que dizia assim: Lar da Juventude Brasileira. Gente, aquilo ali era um local que teoricamente as pessoas abrigavam crianças e adolescentes abandonados ou com problemas familiares e treinavam essa juventude, treinavam esses adolescentes para alguma coisa que a gente vai saber depois. Nisso, gente, corta de novo lá pro detetive Andrade, que vai buscar os caras para poder investigar. Aí todo mundo dentro do carro, ali do fusquinha do detetive Andrade, e o Kalu lendo o jornal. O que o Kalu descobre? Que estava chegando ao Brasil naquele dia um curador. Deixa eu ver aqui a nacionalidade dele. Não tá aqui a nacionalidade, mas acho que era judeu alemão. Um curador que era o Ferenc Gabor, curador oficial da obra do Davi Segal, que era um gênio do expressionismo judeu alemão também, e tinha assim muitas pinturas. Ele trouxe essa exposição para o Brasil, né, para poder eles ali a gente ter acesso à obra do pintor logo após a sua morte. E o Kalu falou assim: putz, eu tenho certeza que esse Ferenc Gabor era amicíssimo particular do professor assassinado. De novo, a gente vai ter um corte na história, ou a parte mais importante é o velho lá no Lar da Juventude Brasileira, o velho, né, aquele idoso, tipo de 70 anos, né, que tá ali, e a gente acompanha ele numa irritação muito grande. É o momento que a gente acompanha ele num momento de irritação. Por quê? Porque lá no Lar da Juventude Brasileira tinha médicos. Tinha um médico que foi selecionado para cuidar da saúde dos jovens e do treinamento também. Só que esse médico também tinha saído no jornal. E o velho, boladão, porque ele saiu no jornal. E porque, né, o trabalho que eles faziam não podia ficar em evidência, não podia ter foco em cima deles. Porém, esse médico, veja bem, meu pessoal, veja bem, esse médico, ele tinha saído no jornal porque ele tinha sido processado. Ele foi processado porque
se recusou, lá no hospital que ele trabalhava, a atender uma mulher grávida negra, que estava ali com a sua gravidez de risco. Ela poderia morrer por algum problema da gravidez, e ele disse que não ia atender aquela mulher, porque ela não era ariana. E aí, o velho falou com ele o seguinte: olha, a gente não pode ter esse tipo de foco em cima do nosso trabalho, porque nós estamos agora aqui com um paciente só, que tem um nome específico, não é o escolhido não, mas eu esqueci como é que é o nome agora lá que eles dão, e a gente tem que focar nele. E aí, pessoal, o que ocorre? Esse velho é o comandante, com o K. Comandante com K. O Pedro Bandeira gosta, né, de fazer essas situações. Esse velho, o comandante, ele era conhecido lá na Alemanha nazista como Anjo da Morte. Olha a referência ao nome do livro. Ele era conhecido como Anjo da Morte por quê? Porque ele matava os judeus. Esse velho comandante, ele era chamado de o Anjo da Morte porque lá na Alemanha nazista ele matava as pessoas nos campos de concentração e embalsamava a cabeça das crianças. Ele tinha 18 mil cabeças embalsamadas. E só que nessa estrutura dele ali, que ele queria matar cada vez mais, ele achava que uma pessoa tinha fugido, que era o Solomon Friedman. E ele sabia que essa pessoa estava no Brasil e era o único capaz de se lembrar, de reconhecê-lo como Anjo da Morte. Então, enquanto Solomon estivesse vivo, ele correria risco aqui no Brasil. Só que o que ele não sabia é que quando Solomon saiu de lá da Alemanha, fugiu para o Brasil, ele estava acompanhado por 2 amigos, que eram o Ferenc Gabor e o Dave Siegel. E aí, meus encantos, é que a coisa vai ficando melhor. A coisa vai ficando melhor. Por quê? Porque o comandante, né, o Anjo da Morte, lê no jornal o quê? Que o Ferenc e o Davi Siegel tinham sobrevivido também e que eram amigos do Solomon. E aí, meus encantos, o homem fica doido porque ele descobre que tem mais gente que conhece a sua história. E então ele vai precisar tomar alguma providência. E aí, o que ele vai fazer? Vocês vão ter que ir lá para ler esse livro e vir aqui comentar para mim como que essa história vai acabar. Porque é óbvio que esse homem vai tentar matar o Ferenc, é óbvio que os caras vão intervir junto com o detetive Andrade. Mas o que vai acontecer? Vocês vão ter que me contar. Ou, eu acho legal, a gente vocês podem me contar depois aqui nos comentários, ou a gente pode marcar uma conversa online, a gente pode falar sobre isso. Então, meus encantos, é um livro muito legal. Agora, é um livro que tem muitos pontos históricos. É um livro que fala muito da Segunda Guerra. E é interessante que talvez vocês possam pesquisar um pouquinho sobre a Segunda Guerra. E vocês vão entender melhor o decorrer do livro. Gente, é muito... Eu, Roberta, particularmente, sério mesmo, gosto muito quando o livro também traz um teor histórico, porque a gente acaba aprendendo muito. Eu aprendi bastante nesse livro, tá? E eu espero que vocês também consigam aprender bastante com o Pedro Bandeira nesse livro. Galera, eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Eu volto na próxima semana. Compartilhem. Compartilhem com os amigos. Curtam, comentem. Façam aquela baguncinha, sabe? Coloquem o link em todos os grupos do WhatsApp de vocês. Segura na minha mão para que nós possamos voltar todas as semanas. Beijos e até a próxima. Obrigada, galera.